Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso 10º pensamento poderoso, que é: vivo no presente e desfruto cada momento. Isso me fez pensar em uma frase de uma pessoa que eu sigo e eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com a situação aqui. E essa pessoa diz o seguinte: que eu devo gastar 10% do meu tempo, da minha energia com o passado, 70% com o presente e 20% com o futuro. E é bem isso, porque o teu passado, o meu passado, a gente não pode mudar. Ele deve servir como uma base de informações, uma base de dados. Eu vou ali, relembro alguma situação, lembro de algumas situações que eu passei, dos aprendizados que eu tive, mas é isso. 70% do tempo realmente vivendo o presente e 20% planejando e sonhando com o meu futuro. Até porque eu só vou viver o futuro das decisões que eu tomar hoje, no meu presente. E isso tudo me fez lembrar de uma outra frase que diz o seguinte: que a vida, ela deve ser desfrutada e ela não deve ser temida e nem lamentada. E resume exatamente isso que nós falamos, porque o passado, não adianta eu ficar lembrando do passado e me lamentando pelo que passou. Eu não posso mudar nada. E eu também não preciso ter medo do futuro. Eu realmente tenho que viver e me entregar completamente para hoje, porque é isso que eu tenho certeza e é isso que eu tenho nas mãos. E aqui a autora vai dar algumas dicas que eu acho que vai fazer bastante sentido pra gente aí nesse pensamento poderoso. A primeira lição é o seguinte: se a gente não quer terminar a nossa vida cheia de arrependimentos, a gente deve aprender a desfrutar de cada momento. E é exatamente isso. Quando a gente vê pessoas que já passaram por situações críticas, ou até pacientes que estão em estado terminal, a gente nunca ouve uma pessoa dessa falando que ela deveria ter trabalhado mais, que ela deveria ter juntado mais dinheiro. É sempre o contrário. Ela sempre diz que ela deveria ter desfrutado mais da vida, dos momentos e das pessoas que ela ama. E isso é muito válido e é muito verdadeiro. Então, que a gente realmente viva o presente e valorize aquilo que o dinheiro não pode comprar, que realmente são os momentos que a gente tem. Isso também me faz lembrar uma outra situação que eu aprendi e que eu tenho levado muito para mim na minha vida, que é o seguinte: nunca se compare com outras pessoas, mas também não se compare com você mesmo. Porque a gente já ouviu isso, né? Ah, não se compare com os outros. Se for para se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Isso não é verdade. Por que eu acredito nisso hoje? Porque eu não sou a mesma pessoa do passado e eu não tenho as mesmas condições do passado. Então não adianta eu me olhar para trás e começar a me comparar. Eu realmente tenho que aprender a olhar para mim na atualidade, no dia de hoje, e realmente aprender a desfrutar daquele momento que eu tô vivendo. Seja no pouco, seja no muito, seja numa situação boa ou numa situação ruim, porque o ambiente mudou. Eu mudei, então não adianta eu ficar olhando no passado e me comparando. Isso vai causar, às vezes, mais tristeza e eu vou perder o foco, que é realmente o meu presente. Uma outra dica que ela vai dar é o seguinte: cada dia que você perde é um dia que você nunca mais terá de volta. E é muito forte e é extremamente verdadeiro. Então, por isso que vale a pergunta: se realmente eu não posso reviver um dia, será que vale a pena eu ficar me lamentando pelo meu passado? Ou será que vale a pena eu ficar temendo e ansioso pelo futuro, que eu nem sei exatamente o que vai acontecer? Por isso a importância de realmente se entregar completamente pro hoje, que eu estou onde o meu pensamento está. E não tem nada mais chato do que às vezes você estar com uma pessoa, mas você sentir que ela tá ali presencialmente, mas não tá ali com você de fato. Ela não tá entregue de fato à situação, ao ambiente, ao que está acontecendo. Então, quando a gente estiver vivendo hoje, a própria Bíblia fala, né? Faça de todo o seu coração. Então, se você está trabalhando, se dedique, 100% entregue àquela atividade. Se você está na academia, 100% entregue ali na atividade, no exercício, no movimento que você está fazendo e com as pessoas que você está convivendo. Porque é só isso que nós temos. Então, que a gente, quando for realizar algo, que a gente se entregue por inteiro, sem reservas, mas que a gente dê o nosso melhor naquele momento e naquela situação. E uma última dica que ela dá, e que eu acabei descobrindo uma situação, é a seguinte questão. Ela diz assim, ó: não espere para se divertir. E é verdade, isso é muito importante, porque a gente já ouviu várias vezes isso. Ah, a gente já falou isso pra gente mesmo. Ah, eu vou fazer isso quando
determinada coisa acontecer. Então você fica adiando os seus sonhos, a sua alegria, o seu desfrute para o amanhã. E o que me fez chegar à conclusão? Que o desfrutar, ele é um verbo e ele é um hábito. Se eu não aprendo a desfrutar da situação que eu tenho hoje, das condições que eu tenho hoje, do ambiente que eu estou hoje, muito dificilmente eu saberei desfrutar do amanhã. Porque daí quando a situação tão esperada, tão almejada chegar, eu não vou saber desfrutar. Eu vou ter colocado tantas condições, mas tem que acontecer X para eu fazer Y, que eu não vou saber. Ou eu vou o quê? Colocar minha felicidade dentro de uma moldura. E se alguma coisa sair do compasso, se alguma coisa estiver errada, pronto, acabou tudo, não quero me divertir, não aceito assim. Então, isso que a gente está falando é de extrema importância. Se a gente realmente não aprender a desfrutar, a aproveitar do hoje, com as condições que nós temos, do ambiente que nós temos, nós não vamos saber desfrutar quando grandes coisas acontecerem. Então, que a gente não deixe esse hábito de desfrutar pro amanhã. Não deixe ele de escanteio, que a gente realmente use esse hábito de aproveitar a nossa vida a cada dia de forma intensa. Eu espero que esse pensamento tenha te ajudado, assim como me ajudou. Se você gostou, curte, deixa seu comentário e compartilha com alguém que você queira, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo pensamento poderoso.